Bom dia, pessoal. Passando aqui com mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar um pouco sobre posição relativa entre ponto e circunferência, certo? O objetivo de nossa aula é identificar a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. Nós temos aqui três casos em que pode acontecer essa situação. Então nós temos o seguinte, que nós temos aqui o círculo, o centro C e o ponto P interno, né? A circunferência, o ponto P fica dentro, a distância do centro até esse ponto fica dentro da circunferência. Então nós temos que o ponto P é interno, a circunferência é essa letra grega, esse Y aqui de cabeça para baixo, é chamado de lambda, certo? Que representa a circunferência. Nós temos aqui o segundo caso, onde aqui o centro C e o ponto P fica fora da circunferência, ou seja, a distância de C até o ponto P. Perceba que essa distância é maior que o raio. Logo, P é exterior, ou seja, o ponto P fica fora da circunferência. E nós temos o exemplo 3 aqui, onde a distância, né, do centro, ou seja, o ponto P, essa distância é a mesma coisa que o raio, é isso, do centro até a borda da circunferência. Então nós temos que o ponto P pertence, quando isso acontece, quando a distância é do tamanho do raio, então nós temos que o ponto pertence à circunferência lambda. Então vamos ver aqui um exemplo, coloquei aqui uma equação reduzida da circunferência. Então vamos ver aqui esse exemplo. X menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 25. Vamos verificar se esse ponto P, né, o ponto P é 7 e menos 1. Vamos verificar se esse ponto pertence a essa circunferência, se ela é interna à circunferência ou se ele é exterior à circunferência. Então, onde tiver x, ó, perceba que no par ordenado aqui no ponto, o primeiro valor é o valor do x e o segundo valor é o valor de y. Então a gente substitui aqui nesses pontos. Então, se o x é 7, então fica 7 menos 3 ao quadrado, mais o valor do y do ponto é menos 1, então fica menos 1 menos 2 ao quadrado. Então, fazendo esse cálculo, 7 menos 3 ao quadrado, né? Então, fica 7 menos 3, fica 4. Então, fica 4 ao quadrado. Mais menos 1 e menos 2 fica menos 3 ao quadrado. Logo, isso nós temos que 4 ao quadrado é 16, mais menos 3 ao quadrado é 9. Somando isso, dá 25. Então, perceba que o resultado, né, após a substituição do ponto, perceba que é igual ao raio, ó. É igual a esse valor que está à frente da circunferência aqui que a gente deu, né? Da equação que a gente deu. Então, quando isso acontece, que a distância dá igual ao raio aqui, então nós temos que a circunferência pertence, né? Ou seja, o ponto pertence à circunferência. Então, nesse caso, quando o resultado der igual ao raio da questão dada, então nós dizemos que ele pertence, né? Esse ponto pertence a essa circunferência, que é essa situação aqui. No exemplo 2, vamos usar a mesma equação, ó. Usar a mesma equação, só que com um ponto diferente. O ponto nesse aqui é esse ponto aqui. Então vamos verificar que o x aqui é 5 e o y aqui é 3. Então substituindo, fica x é 5, então fica 5 menos 3 ao quadrado, mais 3 menos 2 ao quadrado. 5 menos 3 dá 2, né? Ao quadrado. 3 menos 2 dá 1. Então, 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1 dá 5. Então, perceba, nessa questão, nesse exemplo aqui, que a distância do ponto até o centro, né, a distância é menor do que o raio que a questão deu, ó. O raio ele diz que é igual a 25. E aqui só deu 5. Então, perceba, quando isso acontece, nós temos a situação que ela é interior.
não é isso? Ela é interior à circunferência, quando isso acontece. Ou seja, a distância do centro até o ponto P é menor do que o raio. Quando é menor, entra nessa situaçãozinha aqui, não é isso? Entra nessa situaçãozinha aqui, que ele é menor do que, a distância é menor que o raio. Logo, ela é interno, né? Esse ponto está dentro da circunferência. Nesse outro exemplo aqui, nós vamos usar outro ponto e vamos usar a mesma circunferência dada aqui desse exemplo. Então aqui, ó, o x é menos 2 nesse ponto e o y é 5. Então fica menos 2 e menos 3 ao quadrado, mais 5, né, do ponto, menos o 2 ao quadrado. Então, menos 2 e menos 3 dá menos 5 ao quadrado. 5 menos 2 dá 3 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é 25, mais 3 ao quadrado é 9. 25 mais 9 dá 34. Então, a gente percebe que a distância aqui é maior do que o raio, né, do que o que foi dado na questão. Logo, nós temos que esse ponto é exterior, que é esse caso aqui, ó. Quando o valor da distância der maior do que o raio dado da questão, significa que essa situação, o ponto é exterior à circunferência. Beleza? Então, espero assim ajudar vocês aí nessa nossa aula de hoje, certo? E só são duas questõezinhas que tem aí na atividade, então espero contribuir com vocês. E até mais.